Joãozinho, tem uma pergunta aqui, está dizendo assim: Padre Fábio, síndrome do pânico é a doença do momento, medo de ter medo. Hoje há tratamentos diversos para curar alguém que tem esta síndrome, como terapias, medicações. Então pergunto ao senhor, além do tratamento, através de médicos, o que podemos sugerir do ponto de vista espiritual para alguém que tem esse problema? Então, a síndrome do pânico é estudada, reestudada por psicólogos, psiquiatras. Normalmente, aquilo que você falou e que ela disse aqui, é uma mulher. Medo de ter medo. É Nathalie, eu acho. Nathalie. Tem que haver auxílio terapêutico, principalmente medicamentoso, para sair do fosso. Porque a síndrome do pânico é realmente o medo de ter medo. No som seria microfonia, quer dizer, o som é realimentado no microfone. Você já teve, não já? Um pouquinho de síndrome do pânico? pânico? Todo estresse é acompanhado de um pouco de síndrome do pânico. Você tinha medo de morrer, né? Eu tenho, mas não é só o medo de morrer, ela disse muito bem, é o medo de ter medo. Né? Entendi. É uma fobia retroalimentada por ela mesma. Eu já tive medo de pessoas. E complicado, você vai se apresentar no palco cheio de gente. E não foram poucas as vezes que eu ficava trancado dentro do banheiro, no camarim, assim, assustado, não querendo sair. Mas tudo, graças a Deus, eu controlei e não foi adiante, né? Mas eu tinha medo das pessoas mesmo. Mas, de fato, a coisa mais certa é se abrir com alguém. Porque, normalmente, o pânico, ele te ataca sozinho. Quando você fica, se sente desprotegido, não tem ninguém... Ninguém está te dando colo. Né? Padre, o senhor está falando de uma coisa aí, está me ocorrendo o seguinte: o seu histórico como padre, como teólogo, é muito interessante, porque você já transitou e transita muito bem dentro do universo da renovação carismática, dentro dessa igreja mais pentecostal, né? Esta faceta bonita, essa espiritualidade renovada, mas ao mesmo tempo você é um homem da teologia, é um homem que estudou Gutierrez, né? Teologia da libertação. Teologia da libertação. Você fez um equilíbrio muito interessante, porque é uma linha muito tênue, né? Entre esse equilíbrio, entre a carismática e o pé no chão da teologia da libertação. Qual que você acha que hoje é o grande mistério, o grande segredo que a gente precisa viver e experimentar para que a gente não faça dessas doenças apenas... ou pensar, cair nessa ingenuidade de que essas enfermidades poderão ser curadas do ponto de vista espiritual, mas ao mesmo tempo sem perder a fé em Deus. Porque às vezes é um ponto difícil de chegar. Eu tenho fé que Deus me cura, mas eu também busco a medicina. Sabe que eu tenho aquele disco, que foi um dos meus discos que mais venderam até hoje, Canções de Cura e Libertação. Há, com certeza, um forte componente terapêutico na fé. Aliás, a medicina está descobrindo isso. Como nós dizíamos no bloco anterior, essa entrega, no momento que eu me entrego e eu me sinto acolhido por Deus, eu não estou mais sozinho. Então, não há síndrome do pânico se eu sei que eu estou com Deus, não é? Agora, em alguns momentos, essa presença tem que ser muito concretizada, sacramentalmente, né? Mas também por meio do sacramento de uma pessoa. Né? Então, aqui já começa a sair do espiritualismo. De eu resolver tudo no meu cantinho com Deus. Não. E às vezes muita gente chega ao fundo do poço por causa disso, né? Essa recusa do tratamento, né? E aí que a religião se torna um analgésico, né? Eu estou com dor de cabeça. E que não resolve o problema, não, né? Não resolve o problema. A religião não é analgésico, não é ópio. Padre, eu me recordo de fazer pregações altamente marcadas pela imbecilidade no início do meu trabalho, quando eu achava que antidepressivo era coisa do diabo, que uma pessoa que estava em Deus jamais teria necessidade de tomar um antidepressivo. Isso é uma conversa fiada. Porque depois é que eu fui ver que a depressão pode ser muitas vezes fruto de uma desordem química, que não passa pela minha decisão, que não passa pela minha vontade, não passa pela minha espiritualidade. Agora é claro que sem a mística, sem a entrega, sem a espiritualidade, é possível que nem mesmo a química resolva. Né? Justamente. É possível que nem mesmo a química resolva. É o que então, muitos médicos mostram, né? Que às vezes você tem um paciente que é um milagre, justamente por causa do tanto que ele sobrevive, por causa da fé que tem. Fábio, eu fiz uma música em Serra Talhada, no interior de Pernambuco, Terra do Lampião. Em cima do palco me veio essa inspiração, comecei a cantar com aquele povo.
E tá nesse novo disco, é um shot. Tá chamando... Lá em Fortaleza eles deram o nome. Aliás, Shot vamos do Cristão. Vamos mostrar a cara do CD, padre? Chama Shot do Isso Cristão. aqui pra gente. E diz exatamente o que você está falando. Diz assim, de uma maneira bem humorada: um pé na terra e o outro não. E passo a passo vai a vida do cristão. Um pé na terra, e o outro não. E passo a passo vai a vida do cristão. Bonita poesia. Isso está inspirado, sabe Bonita em quem? rima. Essa ideia? Num poema, numa pregação de Dom Pedro Casaldáliga. Porque uma vez ele falou, e eu jamais esqueci isso, ele disse uma frase assim: o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Que lindo, né? Então eu fico lembrando do Padre Léo, nosso amigo, nosso irmãozão, né? Que colocou como última frase célebre da sua vida: buscai as coisas do alto. É isso. E a vida inteira ele buscou as coisas do alto, mas também buscou as coisas da terra. O pão, buscou o Pai no céu e buscou o pão na terra. A comunidade Betânia, né, padre? É uma comunidade desdobramento lindo, né? Ela não chega para um dependente químico e diz assim: não, no céu você vai... Busca as coisas do céu, deixa... Não, claro, busca as coisas do céu, mas larga isso daqui na terra. Né? O Léo começava, é interessante, eu me recordo de que algumas situações, o tratamento das pessoas, eles começavam arrumando os dentes. E uma vez eu perguntei: Léo, mas essa pessoa não precisa se libertar da droga? Mas olha a feiura que ela tá. Ele falava para mim: vê se uma pessoa sem dente desse jeito pode recuperar de alguma coisa. E eu achava linda. E eu falei a vida assim, tá uma droga, né? E eu virei e falei assim: mas e se depois que você consertar os dentes já foi embora? Já valeu. Ele falou: vai voltar mais bonita. Então, e aí buscar as coisas do alto, né? A capacidade que o Léo tinha de fazer essa ponte entre espiritualidade e humanidade. O Léo sempre leu Teologia da Libertação. Sempre leu e sempre viveu renovação carismática. Há muita gente que consegue fazer essa ponte. Muitos não falam isso explicitamente por timidez. Eu acho que a Toca de Assis é uma síntese louca, né? Vamos dizer assim, irreverente. É uma Como síntese, tudo que é de Deus mesmo, né? Irreverente, livre, de uma liberdade interior que às vezes eu não compreendo, né? Em algumas coisas. Mas admiro, né? Admiro todos que acolhem os pobres. E não há ninguém que, mesmo não aceitando a renovação carismática, não admire um jovenzinho que sai no meio da noite e, sem medo da violência, vai embaixo de uma ponte. Não tem ateu, né, padre, que não possa admirar uma atitude dessa. Aquilo ali é ecumênico. É engraçado, existem algumas formas religiosas tão elaboradas que não há ateu que possa contestá-las. O amor é isso. É uma forma tão elaborada de religião, né? É um desdobramento tão lindo, desdobramento e ao mesmo tempo origem, né? De toda a religião. Porque quando eu encontro, e aliás é uma coisa que eu tenho conquistado em pouco tempo da minha vida. Confesso para você que eu sou padre há 7 anos, mas esta sensibilidade social ela é muito recente na minha vida. Talvez por ter sido pobre muito tempo e ter passado por muita restrição, no momento em que eu tive alguma coisa, eu quis ter para mim. E hoje não. Hoje, graças a Deus, eu tenho sentido em mim uma natural disposição de ir ao encontro de quem não tem. E trabalhar nessas causas, para mim, tem sido muito realizador. Muito mais realizador do que tudo que eu já fiz na minha vida, do ponto de vista espiritual. Porque quando você vê uma comunidade lá no interior da Paraíba, sendo assistida do ponto de vista financeiro por um trabalho que você realiza, isso é muito lindo, padre. Você descobrir que o Deus que me inspira a falar bonito, digamos assim, porque a teologia é uma palavra muito bela, a teologia é uma palavra extremamente sedutora, mas esta sedução, essa beleza, passa também pela beleza da atitude. São atitudes estéticas, né? São atitudes que estão tocadas pela bondade. E aquela associação aristotélica bonita do bem e do belo, né? Dizia Platão que o bom refugiou-se no belo. Mas uma vez eu estava no Peru, pesquisando no Instituto Bartolomeu de las Casas, a obra inédita do Gustavo Gutiérrez, pai da Teologia da Libertação. E eu perguntei para ele, até pouco tempo eu tinha isso gravado ainda, eu perguntei para ele: Padre Gustavo, o que o senhor acha da renovação carismática católica? Perguntei para o pai da Teologia da Libertação o que ele acha da renovação carismática que fizeram, católica. né, com o filho dele. E ele disse assim: acho muito bonito, gosto das canções,
da alegria do povo e como reúnem os pobres, só precisa tomar o cuidado de não favorecer a evasão da história. Se tiver esse cuidado, ela está salva. E eu achei isso de um bom senso teológico tremendo, porque não negou, como muito pseudo-teólogo faz, né? Nega o diferente. Quem crê, quem pensa, quem reza é diferente, quem levanta a mão diferente já não reza igual a mim, então não serve, né? Não usa o mesmo anel da cor que eu uso, então não serve. Então é espírito de time, é um pouco tribal demais. Tribal, é. É tribal. Tem uma reflexão interessante do Lou Marnoff, que dentro da filosofia clínica, que ele fala que muito processo religioso é retorno ao tribalismo. Quando as tribos reconheciam a minha é mais bonita do que a sua, e porque eu acho que a minha é mais bonita que a sua, eu vou matar. Eu vou eliminar a sua para que a minha seja sempre Nas a mais cidades bonita. tem isso, Fábio. Cidades que são verdadeiras tribos inimigas, né? Toda a região tem. Petrolina e Juazeiro, né? Eu não vou dizer que... Eu tenho coragem de dizer. Às vezes você não pode elogiar em Petrolina as coisas de Juazeiro. Se você fizer é difícil o pessoal passar da ponte para ir no show do outro lado. A lado. ponte do ciúme, né? Que o Caetano Veloso fez aquela música linda, né? Lá a coisa já é pública, né? Mas em muito lugar tem. Claro, as pessoas que vivem lá, acaba que isso vira uma piada, uma brincadeira, né? Mas é uma realidade muito concreta, né? Sabe que e o que eu acho bonito, que o verdadeiro cristão que mora em Petrolina e Juazeiro, qual que é o grande testemunho que tem que dar nesse momento? Não existe mais. Você já imaginou se todos os cristãos que vivem em Petrolina e Juazeiro vivessem o desafio de converterem o coração para essa rivalidade deixar de existir? Olha que coisa bonita. Enquanto que a igreja, testemunho nós podemos dar aí nesse canto do enquanto país. A igreja se diz sacramento de comunhão, né? Sacramento de comunhão, que é sinônimo de salvação, hein? Comunhão e salvação são sinônimos na teologia. Então, quer dizer, ou nós vivemos a comunhão e estamos no caminho da salvação, ou nós vivemos a divisão e estamos no caminho do inferno, da divisão, né? Atualizando da a perdição aqui, né? Perdição. Então, você não acha que é uma perdição esse tribalismo, teologia da libertação e renovação carismática? Horroroso. Ou, sabe, que tem também dentro da própria renovação comunidades de vida, né? Que uma promove um evento, a outra não vai, outra ou não até vai. Diz assim, não vá no show do Padre Fábio porque ele não é do nosso time. Uma vez ou não vá no do Padre Joãozinho porque uma vez me proibiram, padre, de fazer uma pregação no lugar porque eu não tinha feito a escola Paulo Apóstolo. Mesmo sendo formado em teologia, tendo mestrado em teologia, eu não pude fazer. Então são certas coisas tribais que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não regredir, né?